E agora nós vamos meditar na palavra e eu quero convidar você, então, a, se assim você puder, você então se assentar de modo confortável, pegar a sua Bíblia, também aí um caderno de anotações, um bloquinho de anotações, porque eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração, amém? Glória a Deus. E eu te convido, então, a nós abrirmos a palavra do Senhor na carta aos Hebreus, no capítulo 11, nós leremos do versículo 8 ao versículo 16, e esta é uma mensagem que é a continuação da nossa série Fé e Esperança, e a mensagem de hoje vai falar sobre a fé e a espera. O que nós podemos fazer enquanto aguardamos, enquanto esperamos. Eu te convido, então, a nós lermos esses versículos, Hebreus capítulo 11, a partir do verso 8. Amém? Os irmãos encontraram? Então vamos ler Hebreus 11, a partir do verso 8. Estou lendo aqui na NVI, ela diz: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Verso 9, pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, cordeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos estes ainda viveram pela fé, e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-nas de longe e de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falaram mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela onde saíram, tinham oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, pois preparou-lhes uma cidade. Amém? Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, nós nos colocamos diante da Tua palavra, crendo, Deus, que o Senhor falará ao nosso coração hoje. Crendo, Deus, que o Senhor ministrará ao nosso interior e, Deus, trará à luz, Deus, a Tua palavra ao nosso entendimento. Crendo, Senhor, que a nossa fé será fortalecida hoje. Crendo, Deus, que o Senhor vai ministrar, Deus, algo profundo ao nosso coração, e nós queremos nos colocar disponíveis a ouvir a sua voz. Fala conosco, Senhor. Fala conosco através agora da meditação dessa palavra. Nós oramos que seja um tempo, Deus, onde possamos, Senhor, ouvir realmente a sua voz, ministrando ao nosso interior. É a nossa oração, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, como disse aos irmãos, essa é a continuação da nossa série Fé e Esperança. E hoje nós vamos falar deste que é um personagem icônico do Antigo Testamento e que é o pai da fé, Abraão. A ênfase dessa passagem bíblica é sobre a promessa de Deus e sobre os planos que Deus tinha para Israel. Talvez, se você já leu a história de Abraão, se você conhece a história de Abraão, você sabe que lá no livro de Gênesis, Deus prometeu a ele que Abraão seria o pai de muitas nações e que dele seriam benditas todas as nações da terra. Esta que era uma promessa que foi feita a Abraão, que ele daria início à linhagem de todo o povo de Israel. A nação de Israel, ela começou direto, ela começou através deste chamado de Deus a Abraão. E Deus prometeu um filho a Abraão e Sara, que era a esposa de Abraão, mas eles tiveram que esperar 25 anos, irmãos, 25 anos,
pelo cumprimento dessa promessa. E aí sabemos que Isaac gerou Jacó e Esaú, que eram os gêmeos, e Jacó, que foi, então, constituiu de fato a nação de Israel por meio, né, dos seus 12 filhos. Nós sabemos, né, que um dos 12 filhos de Jacó, José, salvou então a nação na terra do Egito. E aí a gente sabe depois foi que Moisés foi que libertou o povo de Israel ali da nação do Egito. Enfim, os irmãos viram que a promessa que Deus fez a Abraão, ela se cumpriu. Abraão, sim, foi o progenitor, né, aquele que deu início à grande nação de Israel e ao povo de Deus. Mas olhe quanto tempo, né, se passou para que Abraão fosse o pai de Isaque. E sabemos que a promessa ainda não foi cumprida em Isaque, mas sim em Jacó, que foi aí já o neto de Abraão, onde ele realmente constituiu a nação de Israel por meio dos seus 12 filhos. Então veja, queridos, que a promessa do Senhor, ela se cumpriu sim, no tempo certo, do jeito certo, na maneira do Senhor. E quando eu sou confrontado aqui com a história de Abraão, com o exemplo que ele deu através da sua vida, eu vejo que uma grande marca da fé que Abraão tinha era uma fé que sabia esperar. E, para mim, a espera talvez seja uma das disciplinas mais difíceis da vida. Eu sempre fui uma pessoa muito acelerada, querendo as coisas para ontem e talvez ansioso por aquilo que viria. Então, a espera, para mim, é realmente uma disciplina muito difícil. Isso porque também, muitas vezes, a gente quer que as coisas aconteçam do nosso jeito, no nosso tempo e do jeito dos nossos planos. E quantas vezes, queridos, eu e até mesmo você pensando aí, quantas vezes nós nos pegamos dando dicas para Deus, não é verdade? Quantas vezes nós falamos assim, Senhor, haja dessa forma, faça aquilo acontecer, oh Deus, que isso aconteça neste tempo, que essas circunstâncias se movam desta forma. Quantas vezes nós oramos ao Senhor dizendo, Deus, faça isso de modo depressa, faça mais rápido, né? Ou ainda, Deus, faça de um outro jeito, esse jeito que as coisas estão acontecendo não estão legais, nós queremos de outro jeito. Quantas vezes, querido, nós queremos recomendar, então, uma ação para Deus? Nós, talvez, na nossa ignorância, ou talvez na soberba do nosso coração, queremos ditar para Deus como Ele deve agir. Isso, na verdade, é um sinal de que queremos ser senhores da nossa própria vida. Mas se temos o Senhor Jesus como nosso Senhor, nós precisamos entregar tudo a Ele, inclusive os nossos planos e sonhos, inclusive a linha da nossa vida. Nós precisamos entregar ao Senhor. E eu fui também bastante confrontado e abençoado por uma pregação do pastor Fabiano. Você sabe, ele esteve conosco algumas semanas atrás, mas no culto da juventude, no sábado à noite, ele pregou uma palavra que diz que Deus não capricha, mas Deus estica. E eu quero convidar você e te encorajar a, assim que essa transmissão finalizar, você então ir lá no nosso canal do YouTube da Juventude Betel. É bem facinho, você digita ali no YouTube Juventude Betel Umuarama. Então você encontra ali o nosso canal do YouTube e você vai encontrar essa palavra do pastor Fabiano, que é Deus não capricha, Ele estica. E aí eu te encorajo a você ouvir essa palavra, que foi muito abençoada. Eu fui muito abençoado neste dia. Então ouça essa palavra depois, né, e você vai compreender então o porquê que Deus não capricha, né, e por que Ele estica. E eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Mas, falando então aqui de Abraão, eu tenho certeza que essa fé que Abraão expôs aqui através da sua vida era uma fé autêntica que é capaz de esperar pelo cumprimento dos propósitos de Deus no tempo de Deus. O livro de Eclesiastes vai dizer, no capítulo 3, que todas as coisas têm o seu tempo certo. E aqui Abraão entendeu que Deus cumpriria as suas promessas num tempo exato. Afinal, se os nossos olhos estão fixados em Jesus, como nós temos aprendido aqui, a não olharmos para as circunstâncias, mas fixarmos os nossos olhos no Senhor,
Se os nossos olhos então estão fixos nele, nós cremos que ele está no controle de tudo e de que ele faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Então, dessa forma, queridos, nós podemos tomar o próprio conselho do Senhor Jesus para nós, que nós não precisamos ficar ansiosos por coisa alguma. Mas, quando nós esperamos, nós devemos ser obedientes, imitando, então, essa postura de Abraão. Nós vimos aqui no versículo 8, o primeiro versículo que nós lemos, que pela fé Abraão obedeceu. Essa foi a primeira reação que Abraão teve quando a fé dele foi posta em prova. E hoje nós vamos pontuar como essa postura de obediência de Abraão, o que ela teve e o que ela pode nos ensinar, o que ela pode aplicar à nossa postura nos nossos dias, enquanto nós aguardamos as promessas que Deus fez para nós acontecerem. O que eu e você precisamos fazer? O que devemos fazer enquanto esperamos? Então, a primeira atitude que vimos aqui de Abraão é que ele obedeceu. E como é essa obediência? Como é essa obediência de Abraão? Então, o primeiro aspecto é que Abraão obedeceu sem saber para onde ele estava indo. E aqui estão nos 3 primeiros versículos, eu quero ler com você de novo. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. E continua, pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Para a gente poder contextualizar, Abraão morava na Mesopotâmia. A palavra fala que a família dele era uma família idólatra e ele vivia no meio de um povo pagão, num povo que adorava vários e vários deuses. E em meio a tudo isso, Deus se revela a ele, o Senhor verdadeiro, o único Deus, ele se revelou a Abraão e convoca ele a sair da terra onde ele estava, sair do meio da sua parentela e ir para uma terra distante, a qual o próprio Deus é quem mostraria para ele. E então, Abraão, sem reserva alguma, irmãos, sem nenhuma questão, ele atende ao chamado de Deus. Abraão não duvida, Abraão não questiona, e ele nem adia essa atitude, mas imediatamente Abraão larga tudo para trás e atende à convocação de Deus. Abraão creu porque ele sabia que a palavra de Deus, ela era quem norteava a sua vida. Ela era não só a palavra, uma palavra escrita, uma palavra falada, mas era uma palavra de autoridade. Era uma palavra que norteava a sua vida. E ele entendia que Deus tinha poder suficiente, porque Ele é o Todo-Poderoso, para cumprir todas as promessas que Ele havia feito. E quando o famoso teólogo João Calvino está comentando este texto, ele diz que a fé que Abraão possuía foi claramente confirmada por 2 evidências. A primeira é de que ele teve uma prontidão em obedecer a Deus, e depois, com relação à sua perseverança na sua obediência. E eu quero pensar com você nesse sentido, será que eu e você temos tido essa mesma atitude de Abraão? Será que ao ouvir a voz de Deus, ao lermos e meditarmos na palavra do Senhor, nós temos algo revelado de Deus para nós? Será que eu e você, nós temos tido prontidão em obedecer a Deus? Ou será que, ao lermos a palavra, nós olhamos e deixamos, poxa, não, depois eu vejo isso, depois eu trato dessa questão? E será que, além disso, além de obedecer, será que nós prosseguimos, continuamos a obedecer, mesmo quando a gente não vê as coisas ao nosso redor sendo mudadas? Mesmo ainda quando seria humanamente impossível as promessas de Deus se cumprirem, será que nós continuamos obedecendo a Deus?
Somente pelo simples fato de entendermos que a palavra de Deus ela é a autoridade máxima em nossas vidas e que Deus é poderoso o suficiente para cumprir as suas promessas, as promessas que Ele tem feito para mim e para você. Quando Abraão saiu, né, e tomou essa atitude, saiu ali para a terra que Deus iria mostrar, ele saiu sem nenhum mapa. Na verdade, o mapa dele era realmente a palavra de Deus. A confiança de que Deus faria o que ele havia prometido. Abraão saiu com essa certeza de uma promessa de uma terra. Nós vimos que Deus prometeu uma terra para que ele habitasse. E também uma promessa de uma descendência, que ele seria o pai de muitas nações. Sabe, eu acredito que Abraão deixou aquilo que eu e você podemos chamar de certeza. Ele tinha uma certeza naquele lugar. A palavra fala que Abraão era um homem próspero. Ali ele estava ali perto da sua família, ele estava ali num lugar seguro, ele estava ali num lugar onde ele estava ele estava ali de um lugar onde ele estava confortável, estava habituado a este lugar. Então ele saiu deste lugar para um lugar onde ele nem sabia onde era. Era como se ele estivesse trocando as certezas dessa vida por algo que ele achava que era incerto. Isso porque, queridos, Abraão não via as coisas dessa forma, como certezas e incertezas. Mas eu fico imaginando como foi lidar com todo aquele cenário, onde ele simplesmente avisa para sua esposa, dizendo: Sara, olha, nós vamos juntar todas aqui nossas coisas e nós vamos sair para a terra onde Deus vai nos mostrar. Eu imagino que Abraão tinha uma casa, tinha um lugar já consolidado, ele estava habituado ali com os seus amigos, tinha uma rotina, mas ele abandonou tudo aquilo para viver como um peregrino, para habitar em tendas, ao invés de habitar em uma casa. Como será que reagiu a sua esposa, a sua família, os seus amigos e até mesmo os seus servos, tendo que ficar carregando todas as coisas de Abraão para lá e para cá, porque ele estava andando como um peregrino? E Martinho Lutero, comentando este texto, ele diz mesmo que é precisamente esta a glória da fé. Não saber para onde vai, o que faz, o que sofre, render tudo, o sentimento, a razão, a capacidade e a vontade, seguindo a voz de Deus. E esse é um desafio para nós, porque o ser humano ele realmente necessita dessa segurança, ele necessita de algo onde ele possa pisar. E é por isso que talvez algumas pessoas também tenham medos de altura ou de ficarem suspensos, né? Talvez num brinquedo, num bungee jumping, porque nós precisamos de um chão, nós precisamos de um alicerce. E aqui, viver pela fé, justamente essa é a glória de viver pela fé. É não saber para onde vai, o que faz, o que sofre, é render tudo ao Senhor e ser guiado somente pela voz de Deus. Querido, eu tenho certeza que esse foi o passo de fé que Abraão teve que dar antes de Deus colocar o chão sobre os pés dele. E eu e você, hoje, nós podemos ser encorajados por esse exemplo de fé de Abraão. Talvez Deus possa estar pedindo para você para que abandone um ambiente seguro, um ambiente onde você já está habituado, para realizar a vontade dEle. Talvez Deus possa nos pedir para realizarmos tarefas difíceis para nós, mas a gente pode ter a certeza de que o resultado será glorioso. O resultado será sempre para o nosso bem e nos levará a sermos mais parecidos com Jesus e a termos ainda mais um relacionamento íntimo com o Senhor. O que Deus tem pedido para que você abandone hoje? O que Deus tem pedido para que você deixe, para que você possa viver o novo de Deus? Abraão teve que deixar a segurança da sua casa, teve que deixar a segurança da sua família, para que ele pudesse viver o novo, para que ele pudesse cumprir o propósito de Deus, que era dar início a uma grande nação, a conquistar uma terra, a um lugar onde Deus iria mostrar. E querido, o que Deus tem pedido para você hoje?
O que é aquilo que Deus tem pedido para que você faça, ainda que difícil, mas que você sabe que dará um novo passo aí, que dará um novo ar para a sua vida, que você poderá viver um novo de Deus. Nossa fé precisa estar firmada, mas não nas coisas dessa terra, não nas nossas certezas, mas na certeza do Senhor, na palavra do Senhor, ela que é imutável e que pode passar os anos, as décadas, os milênios, a palavra do Senhor permanecerá a mesma. Amém? Abraão aqui, a palavra relata que ele peregrinou na terra da promessa. Ele andou por aquela terra, armando as suas tendas aqui, ali, mas ele fazia isso porque ele aguardava uma cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Queridos, Abraão, ele tinha sim os seus pés na terra, mas os seus olhos miravam o céu. Ele vivia em tendas, mas ele aguardava as mansões celestiais. E aqui, sou eu e você também. Nós também somos peregrinos neste mundo, nossa pátria não é aqui. Apesar de vivermos no Brasil, né, talvez você aqui esteja nos assistindo de um outro país, talvez você viva aí neste país, mas você precisa ter a certeza de que a nossa pátria não é aqui. A nossa pátria é o céu. E como nós devemos agir vivendo aqui ainda, aguardando aquilo que virá? E aí tem um conselho do apóstolo Pedro, na sua primeira carta, onde ele diz: amados, eu os advirto que, como peregrinos estrangeiros que são, a manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma, procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem. Queridos, qual é a atitude que eu e você devemos ter enquanto somos peregrinos nessa terra? Uma atitude de santificação. Uma atitude de entrega completa ao Senhor. Uma atitude de fé e não de medo. De uma fé firmada naquele que é para sempre, o Senhor. Essa é a atitude que eu e você devemos ter, ainda que como estrangeiros e peregrinos onde estamos. Nós devemos viver de uma maneira exemplar, imitando a Jesus entre os que não creem, para que eles também sejam influenciados, para que eles também sejam impactados pelo poder da glória de Deus. Amém? E eu tenho certeza que Abraão, o pai da fé, viveu dessa forma. Ainda que as pessoas o chamassem de louco, ainda que as pessoas talvez escarneceram dele, ou não creram naquilo que ele tinha daquela promessa de Deus, Abraão se manteve firme e constante naquilo que o próprio Deus prometeu a ele. E a sua fé não foi abalada, mas ele viveu de modo exemplar. É certo que nós vemos em toda a história dos patriarcas, aí Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, não foram homens que foram igual, que foram 100% ali em tudo. Eles tiveram suas falhas também. E assim como eu e você temos as nossas falhas. Mas eles, como eles, nós também precisamos procurar viver de modo exemplar. E aqui, depois, o segundo aspecto da obediência de Abraão, diz que Abraão obedeceu sem saber de que maneira Deus realizaria a sua vontade. Está ali no verso 11 e 12. Diz assim: pela fé Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e são incontáveis como a areia do mar. Querida, a história relata de que nem Abraão e nem Sara tinham condições para gerar um filho. Além do fato deles já serem avançados em idade, Abraão perto dos seus 100 anos, e Sara também. Além de tudo isso, Sara era estéril. Porém, os dois ainda creram que Deus poderia operar um milagre. E ainda que fosse impossível aos olhos do homem,
Isaque nasceu, o filho da promessa. É através deste menino ali que nasceu, foi por meio dele que Deus suscitou essa numerosa posteridade, essa numerosa geração, onde elas seriam tão incontáveis como as estrelas do céu e as areias do mar. Nós vemos ali, na carta de Romanos, no capítulo 4, o apóstolo Paulo falando sobre isso. Ele diz ali no verso 18, Romanos 4, 18, mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão a manteve, crendo que se tornaria o pai de muitas nações. Pois Deus lhe havia dito, este é o número de descendentes que você terá. E sua fé não enfraqueceu. Embora ele soubesse que aos 100 anos, o seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinham vigor, em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. Na verdade, ela se fortaleceu e com isso ele deu glória a Deus. Abraão estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo o que promete. Amém? Quantas vezes, queridos, a incredulidade do nosso coração, ela vai perguntar, como eu vou saber disso? Como eu saberei se Deus vai fazer a promessa? Como eu saberei que o Senhor vai cumprir aquilo que Ele prometeu? Enquanto a incredulidade faz essas perguntas, a fé, ela fala, como será isso? Sim, eu tenho certeza que Deus vai cumprir. Como Deus irá cumprir? Quero fazer parte disso. O que eu preciso fazer para que Deus continue cumprindo a vontade dEle na minha vida? As promessas de Deus, queridos, não importa como elas são improváveis ou até mesmo quanto elas são impossíveis aos olhos dos homens. As promessas de Deus, elas são dignas de confiança. Porque eu e você, queridos, nós podemos confiar que Deus é um Deus que não mente, porque isso faz parte do caráter de Deus. Ele não pode mentir. Deus não vai fazer nenhuma promessa que Ele não cumprirá. Você crê nisso? Você crê nisso? É isso que a palavra do Senhor nos diz. Deus não é homem para quem minta. Todas as suas promessas, elas vão se cumprir. O próprio Senhor Jesus disse que pode passar os céus e terra, mas as palavras do Senhor, as promessas de Deus, elas vão se cumprir. Elas permanecem. E essa é uma certeza que eu e você podemos ter. Aqui como Abraão e Sara creram, nós podemos crer que Deus fará aquilo que Ele prometeu. Amém? E o terceiro aspecto da obediência de Abraão é que Abraão obedeceu a Deus sem saber quando Deus cumpriria as suas promessas. E ali está no verso 13 ao 16, que diz, todos estes ainda viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-nas de longe e de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois preparou-lhes uma cidade. Nós sabemos, queridos, que pela história, nem Abraão, nem Isaque, ou até mesmo Jacó, viram um cumprimento pleno das promessas de Deus. Mas eles viram essas promessas de longe. Eles viram aquilo que Deus estava fazendo. Eles peregrinaram pela terra, pela fé. Eles armaram as tendas, mas olhavam para a cidade celestial. Eles permaneceram na fé sem retroceder. Eles morreram na fé e honraram a Deus pela fé. E é por isso que a palavra diz que Deus não se envergonhou de ser o Deus deles. E quando Calvino está comentando este fato, ele diz que ainda que Deus haja dado àqueles homens apenas uma antecipação do seu favor,
Ou seja, eles não receberam uma bênção plena, mas a qual essa bênção é derramada generosamente em nós. Ainda que para eles, né, Deus tenha mostrado apenas uma vaga imagem de Jesus, como que a distância, um cumprimento de uma promessa, meio que a distância ali, uma sombra. O que agora, queridos, é posto diante dos nossos olhos para o que vejamos. Ainda que eles não fossem plenamente abençoados como somos hoje. Ainda que eles não tinham um vislumbre exato daquilo que Deus iria fazer, como nós temos hoje. Isso fez com que eles ficassem ainda satisfeitos e não decaíram da sua fé. E quando vemos isso, queridos, quão maior e mais justificável razão temos eu e você de permanecermos na fé, para perseverarmos. Nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó, eles tinham a exatidão daquilo que Deus iria fazer. De que Deus enviaria o seu filho para que morresse no meu e no seu lugar, para que ele nos libertasse do pecado e da morte. Eles não tinham essa noção de que Jesus, além de morrer no nosso lugar, ele ressuscitaria para nos dar uma vida plena e para que possamos viver eternamente diante do Senhor. Enquanto para eles era só um vislumbre, era só uma pitadinha. Nós temos isso como um fato. Isso já aconteceu. Então, queridos, o que para eles precisavam crer em algo futuro. Queridos, eu e você é muito mais fácil, nós precisamos crer em fatos que já aconteceram. Cristo veio para morrer em nosso lugar, para nos libertar do pecado e da morte e nos dar vida em Deus. O Senhor Jesus veio para nos reconciliar com Deus e assim eu e você possamos desfrutar plenamente das promessas que Deus tem para nós. Querido, isso não é uma sombra, é um fato para nós. Nós temos muito mais motivos para nos mantermos firmes na fé do que os patriarcas. Eu e você hoje temos a palavra de Deus revelada. Aquilo que Deus quis que fosse revelado para a humanidade, nós temos completo. A plena revelação que Deus quis que nós tivéssemos dele enquanto estivéssemos aqui, Deus deu. É a palavra de Deus, é a Bíblia. Então nós precisamos conhecer o Senhor naquilo que Ele já deixou revelado. Porque, queridos, nós passaremos a eternidade conhecendo o Senhor. Porque a palavra de Deus diz isso mesmo, que Ele é infindável em seu ser. Oh, a profundidade das riquezas e da sabedoria do Senhor. Queridos, nós precisamos buscar a conhecer quem Deus é por meio de sua palavra. Para que possamos o adorar por quem Ele é, para o buscarmos com a intenção correta, não o buscarmos apenas querendo que Deus me dê a minha bênção, Deus dê o meu milagre, não, mas que buscamos a Ele por quem Ele é, pelo seu caráter amoroso e bondoso, pelo seu caráter imutável, pelo seu caráter fiel. Queridos, Deus quer se revelar dessa forma a mim e a você. E aqui nós vemos o porquê Abraão foi chamado pai da fé. Que ainda que ele tinha apenas um vislumbre, ele foi guiado, a vida dele foi guiada em obediência por fé, por uma palavra de Deus, por uma palavra do Senhor, ele se moveu por toda a sua vida. E, queridos, esse tem que ser a nossa motivação, essa tem que ser o nosso impulsionar, este tem que ser o nosso combustível. As promessas de Deus, elas precisam motivar-nos a viver em fé. Nós precisamos depositar a nossa fé no lugar correto, naquilo que não é abalado, a palavra do Senhor. Abraão teve essa vida pautada pela fé.
E ele demonstrou tudo isso por meio das suas ações. E como o apóstolo Tiago vai dizer, depois ali na sua carta, que uma fé sem obras é uma fé morta. Aqui nós vemos como a fé de Abraão era uma fé vívida. Mas como anda a nossa fé? Como anda a sua fé na espera do cumprimento das promessas de Deus? Meu irmão, você tem se mantido firme como Abraão e toda a sua descendência? Ou você tem vacilado e desacreditado das promessas de Deus? Como eu disse, Deus não pode mentir. Isso faz parte de quem Deus é. Se Ele prometeu, Ele cumprirá. Assim foi na vida de Abraão, que obedeceu a Deus enquanto ele esperava. Abraão obedeceu a Deus sem saber para onde ele iria, sem saber quando ou como aconteceriam as promessas que Deus tinha feito para a sua vida. E ainda há um outro aspecto da obediência de Abraão. Mas a gente vai deixar para a próxima palavra. Amém? Ela vai continuar ali depois do verso 17 em diante. E eu quero te encorajar hoje a sermos desafiados pelo exemplo de Abraão, a nós agirmos dessa mesma forma, a sermos guiados por fé, ao nosso combustível da nossa vida, sermos as promessas de Deus e permanecendo obedientes enquanto aguardamos as promessas do Senhor. Amém? Eu quero orar com você nessa hora, e se assim você puder, feche os seus olhos. Vamos falar com o Senhor. Talvez no seu coração há uma ansiedade em saber quando, Senhor, como, Senhor, de que jeito, por quê, como, de que forma o Senhor está fazendo essas coisas, como o Senhor vai cumprir as suas promessas na minha vida. E isso realmente pode assolar o nosso coração, queridos. Mas que hoje você possa abrir mão dessas dúvidas e se firmar na certeza de que Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Amém? Senhor, nós lemos a sua palavra, meditamos naquilo, Senhor, que ela nos ensina. Meditamos, Senhor, na fé que Abraão teve e como ele a expressou através das suas atitudes, das suas ações. E Deus, como hoje isso nos impacta, Senhor, nós queremos, ó Deus, abrir mão, Senhor, da nossa ansiedade, nós queremos abrir mão dos nossos temores, nós queremos abrir mão da nossa incredulidade, Senhor, e pisarmos, Senhor, num lugar de segurança que é a fé. Ainda que aos nossos olhos pareça ser incerto, mas nós queremos estar neste lugar seguro, que é a fé nas suas promessas, na sua palavra, que é imutável, Senhor, que não muda. Oh Deus, que não é chacoalhada pelas coisas dessa vida. Senhor, nós oramos, Senhor, para que haja essa fé no nosso coração, que possamos, oh Deus, imitar a Abraão, Deus, que enquanto esperamos, possamos te obedecer, sem reservas, Senhor, sem condições. Ó Deus, possamos te obedecer, Senhor, com tudo que há em nós, que possamos agir, Senhor, conforme a Tua palavra. Deus, é a nossa oração, Senhor. Pai, que o Senhor continue, Deus, fundamentando essa palavra no coração dos nossos irmãos, e que sejamos, Senhor, impactados e possamos, Senhor, viver segundo essa luz da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Se essa palavra abençoou o seu coração, eu te convido a você compartilhar com mais pessoas. E nós te esperamos nas nossas celebrações presenciais deste fim de semana. Eu tenho certeza que o Senhor também continuará ministrando ao seu coração. Amém? Que Deus te abençoe, um bom restinho de semana, graça e paz.